Shalom, meus queridos e muito amados irmãos. Hoje eu quero falar de um tema muito central na vida de todo mundo, a respeito do assunto a verdade. Todo mundo tem a sua verdade, todos os segmentos, todas as religiões, todas as pessoas têm a sua verdade. E aí, aonde reside a verdade? Para que nós possamos nos orientar, para que tenhamos uma base firme e sólida da onde iniciarmos todos os processos na nossa vida. O que é a verdade? Para explicar isso, eu quero remontar alguns acontecimentos da história mundial, até mesmo da religião, até mesmo de Deus. Nós tivemos o privilégio de termos encarnado como pessoa a verdade em si, que foi o próprio Cristo. Ele dizia claramente, e isso se eternizou, ele diz, através do Espírito Santo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, qual é a loucura do homem tentar criar outros caminhos, outras verdades e outras formas de vida, diferentemente da origem do caminho, da verdade e da vida, que é o próprio Cristo? Para nós entendermos essa rejeição e essa diversidade de caminhos e verdade, nós temos que entender o porquê o homem rejeita a verdadeira verdade. É até redundante dizer isso, ou até mesmo engraçado, mas é interessante. Quando Pilatos estava ali diante da verdade, ele perguntou para a verdade, para Jesus: o que é a verdade? Só que antes de Jesus responder, ele não quis ouvir. E a gente vê no decorrer da história que todas as pessoas que tiveram a porção dessa verdade, a porção de Jesus, a porção do Espírito Santo no decorrer da história, elas foram rejeitadas, elas foram abandonadas, elas foram isoladas e na maioria das vezes elas foram mortas. Se não, eu vou dar alguma passagem aqui para que vocês possam entender isso. A gente vai na primeira pessoa, quando Deus ele quis estabelecer a verdade dele aqui na terra, Adão e Eva. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus falou assim para Adão: Adão, de todos os frutos do jardim você pode comer, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, esse você não comerá, porque no dia que você comer, você vai morrer. Nós podemos ver isso lá em Gênesis 2, capítulo 2 e capítulo 3. Aí houve o primeiro questionamento na terra. Adão não acreditou na verdade. Ele não acreditou naquele que deu origem para ele, naquele que o desenhou, naquele que deu fôlego de vida, naquele que soprou ele próprio dentro de Adão. E ele se rebelou contra a verdade, criando a primeira verdade, ou seja, um mundo alternativo, achando que isso era possível. Ele desobedeceu a Deus e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ali houve o estabelecimento de vários caminhos e verdade. Só que Deus, ele é muito fiel na sua palavra. Ele não contradiz a sua palavra. E ele mantém a sua verdade, custe o que custar. Até mesmo a morte do seu precioso filho que veio aqui na terra custou em nome dessa verdade. Nós vemos isso quando Deus chamou Abraão. Deus falou para Abraão: Abraão, deixa a sua terra, a sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão era um homem idólatra, não conhecia Deus,
mas ele acreditou naquela verdade, naquela voz, e ele foi fiel a isso de uma tal forma que ele foi uma das primeiras pessoas que contemplou Cristo através de Melquisedeque. Se alguém quiser acompanhar, está lá em Gênesis 14, quando Jesus, com este nome, né, Melquisedeque, que na tradução, na verdade não é um nome, é uma tradução, príncipe da paz, rei da paz. Quando o rei da paz apareceu na cidade da paz, na Nova Jerusalém, trazendo já a questão do vinho e do pão, ou seja, dizendo que essas duas coisas iriam acontecer, que para restaurar, para resgatar, para avivar a verdade, era necessário que Cristo viesse no mundo e morresse, porque já não tinha ninguém digno, ninguém sério, ninguém limpo, ninguém puro que pudesse restabelecer a verdade, senão nós iríamos cair no inferno e nós nem iríamos perceber. Por quê? Porque nós vivíamos uma mentira, nós acreditávamos em contos de fada. O diabo, ele estava reinando de uma forma absoluta já em toda a humanidade. Tanto que a facilidade que o homem tem em acreditar em mentiras é uma coisa impressionante. Nós podemos dar um pulinho só para poder explicar isso para os nossos dias. As pessoas gostam de ilusão. Hoje, o produto mais consumido no mundo, no planeta Terra, é mentira, que é os filmes hollywoodianos, as séries da Netflix e até mesmo das TVs pagas, as novelas, ou seja, mentira. As pessoas criam um cenário e faz com que todas as pessoas vistam aquela roupa e vivam aquela realidade que elas implementam, que elas maqueiam, porque as pessoas amam a mentira. Lá em Romanos 2 está dizendo, por eles terem abandonado a verdade, Deus os entregou a esse sentimento enganoso, em que eles acreditariam até que eram possíveis se relacionar homem com homem, mulher com mulher, que havia essa possibilidade, essa alternativa, novamente estabelecimento de uma outra mentira. E a Bíblia fala lá em mesmo Romanos 2 que Deus, por eles ter desprezado a originalidade, a verdade de Deus, a verdade que podia trazer vida, Deus os abandonou aos sentimentos mais reprováveis para que eles experimentassem, sim, a consequência dos seus erros, a consequência dos seus pecados, a consequência da sua bestialidade. Amados, hoje nós vivemos no mundo de mentira. Hoje as pessoas andam em carros que não lhes pertencem, elas fazem financiamento até perder de vista. Elas vivem em casa que não lhes pertence, fazem 30, 40 anos de dívida para adquirir aquele produto do seu desejo. Elas vivem em casamento que não existe. Ali são acordos que o amor, o carinho, o respeito, a parcialidade, o companheirismo já não existe mais. Elas até mesmo acreditam num Deus, elas vão nas suas religiões que elas não acreditam mais. Por quê? Porque elas acreditam em parte da Bíblia, elas vão lá cultuar um Deus que elas nem conhecem, um Deus que exige santidade nas vestes, um Deus que fala que realmente existe um inferno, existem céus. Elas não acreditam em céu e inferno. Por quê? Porque os céus e inferno foram tudo que nós fizermos aqui hoje nessa terra, nós teremos consequências na vida eterna. Nós iremos tomar posse da consequência de como nós vivemos aqui nessa terra. E existe um livro de regra, meus irmãos. Deus, ele nos ordena para que vivamos uma vida de santidade, de justiça. E o que permeia essa santidade e justiça são as boas obras. Nós não ligamos mais para as pessoas que estão passando necessidade. Nós não ajudamos os nossos irmãos.
nós não falamos as verdades, a gente se cala diante quando alguém diz um absurdo contra Deus ou sobre Deus, a gente por camaradagem ou por ser amiguinhos, nós nos calamos para não criarmos polêmica. Sim, amados, nós vivemos num mundo completamente mentiroso. No mundo onde, se você falar a verdade, você vai ser rejeitado e até mesmo morto. São Tomás de Aquino, ele dizia: se você quiser perder um amigo, basta falar a verdade. E essa é uma verdade contundente e real. Se nós quisermos ter inimigos, se nós quisermos ter um casamento fracassado ou um casamento baseado em Deus, nós temos que ser contundentes com os nossos cônjuges, dizendo a verdade. E quem está preparado para ouvir a verdade, meus amados? Eu tenho várias experiências que as pessoas falam: não, esse assunto eu não quero saber, não, isso é muito pesado, isso é ruim. As pessoas não querem saber como a gente está vivendo hoje. Que nem elas colocam culpa no governo, na política e tudo, mas elas não estão percebendo que essa questão dessa praga que está cerceando a liberdade de todo mundo é uma consequência dos seus pecados. Porque Deus é só bondade. Na verdade, Deus está tirando as mãos e fazendo com que a humanidade experimenta, prove, coma, beba dos seus próprios pecados. Só que ninguém quer saber disso. A gente vê vários líderes cristãos, líderes religiosos, dizendo que isso é uma praga que vem do inferno, que Deus vai tirar isso, que Deus não tem isso para o ser humano. Sim, amados. Deus realmente, o plano original de Deus era que nós vivêssemos em plena comunhão com Ele, não existisse doença, não existisse praga, não existisse morte, não existisse divórcio, não existisse briga nem guerra. Só que o homem abandonou a verdade para tomar posse da sua mentira, querendo criar caminhos e alternativas para a sua retórica, para a sua verdade. Louvo a Deus que o Senhor da verdade, a encarnação da verdade, Ele veio à terra, Jesus Cristo, e estabeleceu, colocou as coisas nos seus devidos lugares. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amados, lembremos o que aconteceu com Cristo. Desde a sua concepção, Herodes tentou matar já ele bebezinho. Em toda a sua vida foi rejeitado, era chamado de homens de dores, homens da rejeição, homem traído. Nunca foi aceito. Em todas as suas pregações, que era a emanação da própria verdade, ele dizia a verdade, porque ele ouvia de Deus, ele era Deus encarnado. As pessoas tentavam o precipitar da montanha, tentavam prender, tentavam matar. E ele, como sendo o Senhor da vida, o homem não tinha esse poder para poder prender ou matar, porque existia um tempo determinado. Ele falava sempre: não chegou o meu tempo. Quando chegou o tempo, Ele deu a sua vida por nós, não foi o homem que tirou. Ele diz claramente: não é vocês que tiram a minha vida, mas eu a dou para a salvação, para o resgate de muitos. Meus amados, qual a dificuldade das pessoas aceitarem a verdade? Sim, porque o seu mundo vai ser abalado, não existe caminhos alternativos. A tecnologia, ela não muda a palavra de Deus. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Deus odeia o modernismo. Existem regras claras na Bíblia. Como se comporta, como se fala, como se anda, como se veste, verdadeiros cristãos. As pessoas têm que olhar no cristão e não ver um corpo, desejar um corpo, mas tem que ver Cristo. As pessoas não podem olhar na gente e ver beleza, ver alguma coisa atrativa, mas tem que ver Cristo. As pessoas não têm que nos elogiar ou gostar da gente por a gente falar aquilo que elas querem ouvir, mas por a gente dizer a verdade que está estabelecida na Bíblia, para quem quiser aceitar ou não.
A verdade foi estabelecida. Nós não vivemos num mundo mais polarizados, mas existe uma verdade estabelecida. E essa verdade, ela é eterna. A verdade é santidade e justiça. A verdade é arrependimento e santidade. A verdade é arrependimento e cruz, porque essa terra está com os seus dias contados. Essa terra vai ser destruída, meus amados. Já começou a sua deterioração, seja através de políticas injustas ou mesmo através das pragas que vão chegar cada vez mais. E essa praga não é enviada ao diabo, o diabo não tem esse poder. Essa praga, ela é liberada por Deus, está lá em Apocalipse 6. Então não adianta você repreender, fazer as suas rezas, fazer as suas macumbas evangélicas ou cristãs. Não existe repreensão disso. O que existe é um lugar de segurança chamado obediência, um lugar de segurança chamado santidade, um lugar de segurança chamado justiça, um lugar de segurança chamado arrependimento e cruz. Enquanto no Egito, se a gente voltar lá em Êxodo, estava acontecendo as pragas, caindo as 10 pragas, saraiva, a questão da pele das pessoas, nascerem aquelas chagas, piolhos, rãs, mosquitos, em Goshen, na segurança, não acontecia nada, porque Deus protegia um povo que se dispôs a acreditar na verdade, a ser luz para a humanidade. E é esse o único objetivo de nós existirmos, meus amados. Sermos luz numa terra onde as trevas têm dominado. Você é luz. As pessoas quando olham em você, vê Jesus. As pessoas quando veem em você, vê a verdade, vê a transliteração, ou mesmo a encarnação da verdade em Deus habitando em você. As pessoas vê que você é uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa santa? Senão você é um grande mentiroso. E o que você está fazendo é se enganar e enganar as pessoas. Porque Deus exige santidade do povo dele. As pessoas têm que ver Jesus em nós. Esse é o testemunho que nós temos que dar no mundo. Demonstrar Jesus através das nossas atitudes, gestos e palavras, principalmente procedimento. Que o Senhor possa nos abençoar e que possamos nos arrepender de panos de saco. Panos de saco é um arrependimento profundo e verdadeiro, para que nós possamos pedir e Deus tenha misericórdia de nós, para que Ele estabeleça em nós a verdade, pois nós somos somente mentira. Enquanto o mundo não enxergar Cristo em nós, nós não fomos rejeitados, nós não fomos perseguidos e nós não formos confrontados, nós não estamos dando exemplo de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, no poderoso nome de Jesus Cristo, e que possamos arrepender num dia chamado hoje. Amém.